Fala galera, vocês estão nos aulões de revisão para o Enem da Educação Adventista. Meu nome é Luciana Valente. Eu sou a professora Eliada Ventura e nós estamos iniciando a nossa segunda semana de revisão. Essa é a semana de Ciências Humanas e nós vamos tratar História com vocês. E aí pode pegar o Top 10 História do Brasil. Então, galera, a gente vai começar com o Top 10 História do Brasil e os primeiros temas que a gente vai trabalhar é período pré-colonial e período colonial. É muito importante você saber as características de cada período desse, saber as diferenças entre eles. Então, o que foi o período pré-colonial? São aqueles primeiros 30 anos. Os caras chegaram aqui em 1500, então de 1500 a 1530, a gente tem aquele período inicial. Não teve ocupação do nosso território, foi um período relativamente pacífico. Então os portugueses vinham aqui, não só portugueses, tá? Mas digamos que era proibido para outros países virem, mas ocorria esse contrabando. Mas os portugueses vinham aqui, retiravam os produtos do nosso país, principalmente para o Brasil, algumas aves, animais exóticos, faziam esse escambo, essa troca com o índio e iam embora. Então esses foram os primeiros 30 anos. A gente tem as feitorias, né, ao longo do litoral brasileiro, esses galpões onde eles armazenavam os produtos que eram retirados daqui. Lembrando, trabalho braçal feito pelo índio. A gente não fala ainda nesse primeiro momento de escravidão. Então esse é o período pré-colonial, chama pré como se fosse antes da colonização. A partir de 1530, daí até o século XIX, é o período colonial brasileiro. Bastante importante vocês entenderem as diferenças entre eles. Quando a gente fala de período colonial, nós estamos falando de um momento em que o nosso território foi ocupado pelos portugueses, foram enviados administradores de Portugal para cá, foi feito o processo de capitanias hereditárias. Por que eles resolveram ocupar o nosso território? Uma das razões era o medo, né, das invasões de outros povos. Os outros países europeus estavam interessados na nossa terra e nas possíveis riquezas que tinham aqui. Então, a ideia de ocupar e começar o povoamento do Brasil tinha a ver também com essa proteção, vamos dizer assim, para garantir o domínio português aqui no continente, tá? Então, primeira coisa, saber as características, diferenciar um período do outro e você ter uma noção geral do que foi o processo de colonização, tá bom? Esse é o primeiro tema que a gente aposta como sendo muito importante para esses primeiros momentos aí de Enem, beleza? O segundo tema que a gente vai tratar, Nordeste açucareiro. Então, gente, o segundo tema que a gente vai trabalhar, que eu acho muito importante nesse top 10 aí de História do Brasil, é Nordeste açucareiro. Vamos lembrar Nordeste açucareiro a partir do século XVI e século XVII, principalmente ali na capitania de Pernambuco, tá? Nós temos a implementação do engenho de açúcar. Essa foi uma atividade um pouco mais litorânea, apesar de ter dos engenhos serem um pouco mais adentro do nosso território. Nós vamos falar de até o século XVIII praticamente atividades litorâneas no Brasil. O nosso litoral foi sendo explorado do Nordeste até o Sul com o pau-brasil naquele primeiro período, que é o período pré-colonial. Depois desse período, a exploração do pau-brasil continua, só que ela vai se tornando cada vez menor, né? E aí tem a implementação do engenho de açúcar no Nordeste. Importante quando a gente fala de engenho de açúcar é entender as características desse processo colonial. Existe uma coisa chamada plantation, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. Latifúndio, monocultor, exportador, escravista. São essas 4 características. Latifúndio, grande propriedade de terra, né, com um dono. Então você tem uma massa de população que não é proprietária, mas que trabalha na terra de alguém. Então é um latifúndio, é monocultor, não porque só produz uma coisa, mas porque tem um produto principal. Ao longo da economia do Brasil colonial, nós vamos falar muito em monocultura. Você precisa entender que esse conceito de monocultura não quer dizer que só tem um produto, mas tem um produto que é a base da economia. É isso que a gente está querendo dizer, né? Nenhum país vive só de açúcar. Existe uma população aqui, você tem uma série de outras culturas agrícolas, mas quando a gente fala em quantidade, nada se compara com a quantidade de açúcar que foi produzido, tá bom? Então, latifúndio, monocultor, exportador. Por que exportador? Porque a atividade econômica era voltada para o mercado externo. Aquilo que se produzia aqui na colônia era para vender para a Europa.
tá? Então, lembrando, existia uma exclusividade também. A gente não vendia açúcar para qualquer lugar ou para qualquer país. O nosso intermediário era Portugal. Eram os comerciantes portugueses que controlavam esse comércio, tá? E revendiam para o resto da Europa, beleza, gente? Então, latifúndio, monocultor, exportador, escravista, porque a mão de obra básica é mão de obra escrava. Importante, é bem legal vocês saberem essa transição da mão de obra indígena para mão de obra negra. Porque assim, gente, quando a gente fala de escravidão no Brasil, durante um período esse trabalho forçado foi colocado para o índio. Mas, aos poucos, ao longo do tempo, eles foram substituindo pela mão de obra negra. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com discursos racistas. Porque o negro é mais propenso à escravidão. Isso está completamente errado, tá? A gente tem que pensar que o índio adoecia com muito mais facilidade por conta desse contato com o homem branco que trouxe uma série de doenças que o índio não conhecia. Por que o negro não adoecia com essas doenças? Não é que não adoecia, mas a mortalidade era muito menor, porque o negro já tinha contato com o homem branco anteriormente, tá? Então, o índio morria, a mortalidade era muito alta por conta dessas novas doenças. O índio conhecia o território, então para ele se articular e fugir era muito mais fácil. O negro já tinha essa dificuldade. E outra coisa, dificuldade do idioma também, né? Porque pensa que os escravos que foram trazidos para o Brasil, eles não vieram todos do mesmo lugar. E aí você tem de vários lugares, de várias etnias diferentes, com dialetos diferentes. Então, a organização deles, a união deles, nesse primeiro momento, para conseguir lutar contra o processo escravista foi um pouco mais difícil. E acho que é importante a gente falar também que o tráfico de escravos africanos dava muito lucro. Então era unir o útil ao agradável, vamos dizer assim. Além de dar dinheiro, eles consideravam essa mão de obra melhor, por conta desses fatores que eu acabei de falar. Uma outra coisa importante da gente pensar, em Nordeste açucareiro, invasão holandesa. No século XVII, os holandeses invadiram essa região e invadiram especificamente por conta do açúcar. O que estava rolando na Europa? Uma coisa chamada União Ibérica. Então o rei da Espanha passou a governar a Espanha e Portugal. Esse rei da Espanha tinha uma rixa, vamos dizer assim, com os holandeses. E aí quando ele assume o trono português, automaticamente aqui o Brasil, que era um domínio português, ficou sob os cuidados da Espanha também. E aí o que aconteceu? Eles cortam os holandeses desse comércio, tá? Os holandeses eram parceiros dos portugueses, tanto no refinamento do açúcar, que o europeu gostava do açúcar mais clarinho, né? O açúcar puro é aquele mascavo. Então, os holandeses refinavam o açúcar e, além de refinar, também auxiliavam no transporte desse açúcar, tá? Então, quando os espanhóis cortam os holandeses desse comércio, os holandeses invadem o Brasil. Nordeste açucareiro foram duas tentativas de invasão, a segunda foi bem sucedida e eles ficam aqui há alguns anos, né? E as mudanças nessa região de Recife vão ser muito importantes, tanto a parte de estrutura, né, da cidade, o porto, enfim. Maurício de Nassau vai ser o governante, vamos dizer assim, dessa área holandesa aqui no Brasil. O que tem de diferente? Acho que um ponto importante é falar da religiosidade, porque o único território no Brasil onde havia liberdade religiosa era nessa área de domínio holandês, tá? Os holandeses não têm uma origem católica nesse período aí, não eram dominados pela cultura católica, então eles davam muito mais liberdade, tanto que a primeira sinagoga judaica do Brasil foi instaurada nesse período no Nordeste, tá bom? Gente, então esse é o segundo tema. Primeiro tema foi período pré-colonial e colonial, só as características gerais, e aí o segundo tema, Nordeste açucareiro. Lembra da sociedade também, senhor de engenho, você tem ali uma camada de população livre, né, mas são poucos, e a massa da população escrava. Beleza? Bora pro terceiro tema então do nosso Top 10 Brasil. Então, terceiro tema, mineração. O que a gente tem que pensar sobre mineração?
pensar como é que foi a descoberta de ouro no Brasil. Gente, entende uma coisa, desde que os portugueses pisaram aqui pela primeira vez, eles queriam ouro. Não quer dizer que eles iam encontrar, mas já no processo de grandes navegações, que a Eliada, a professora Eliada, vai falar com vocês no nosso top 10 de revisão de história geral, vocês vão ver que eles desde o começo queriam encontrar metais preciosos. Então, quando eles chegam nessas novas terras, essas descobertas, né, um termo bem entre aspas, porque a gente não usa mais esses termos na historiografia, mas só para ficar claro para vocês, a gente vai usar eles. Então, assim, quando a gente fala da descoberta desses novos territórios, a intenção, uma das intenções, era realmente encontrar metais preciosos, tá? É importante pensar assim, eles não conseguem encontrar de começo, mas eles tinham noção de que tinha, porque se você for lá na carta de Pero Vaz de Caminha, vocês vão perceber que quando o índio aponta para o colar e aponta para a terra, aponta para o castiçal de prata e aponta para a terra, o índio, através dessa comunicação aí primitiva, porque um não falava o idioma do outro, através dessa comunicação a gente percebe claramente que o índio está sinalizando assim, ó, essas coisas que brilham, esses metais aí tem nessa terra. Então os portugueses, eles sempre quiseram os metais preciosos. Como é que isso foi descoberto, esse ouro aqui no Brasil? Enquanto o Nordeste está bombando lá com açúcar, uma capitania, chamada Capitania de São Vicente em São Paulo, tentou implementar o engenho de açúcar, mas não deu muito certo, tá? As duas capitanias, na verdade, hereditárias que deram certo, que foi Pernambuco e São Vicente, a de São Vicente, ela se tornou uma capitania muito pobre, tá? Então, o que aconteceu? Esses colonos, colono é habitante da colônia, né? Esses colonos que vieram ocupar e começar esse processo do plantio de açúcar e tal, eles vão explorar o interior do Brasil em busca de fontes de sobrevivência, em busca de fontes de riqueza. E é justamente nessa exploração, fazendo essas incursões para o interior, é que se descobre ouro. Que regiões a gente pode falar? A gente pode falar de Goiás, nós podemos falar de Mato Grosso e podemos falar de Minas Gerais. O foco maior, depois de um processo de exploração longo, assim, vai ser a região de Minas Gerais, porque era onde estavam, assim, em maior quantidade as jazidas, tá? O que a gente tem que pensar com clareza? A mineração, ela vem num processo, num momento histórico em que o açúcar já está entrando em declínio, tá? O Brasil nunca deixou de produzir açúcar, tá, gente? O que aconteceu foi um declínio da produção, diminuiu a produção. Então, ó, a gente precisa pensar o seguinte, no momento em que está em queda o Nordeste açucareiro, nós temos a descoberta do ouro na região de mineração e perceba, interior do Brasil. Gente, tem uns estudos que falam, que a gente fala aí de 2 meses de caminhada para chegar até os locais de mineração. Então a gente está falando de caminho aberto na mata mesmo, eles desbravaram o território. Então, ó, isso é uma coisa legal de você ter em mente. Toda a exploração todo plantio, né, todo plantio da cana-de-açúcar, mesmo com os engenhos sendo um pouco mais para o interior, foi uma exploração assim litorânea. Tá? A primeira atividade econômica que interioriza é a mineração, que aí vai para o interior do Brasil, tá? Importante. Características gerais, continua aquele processo latifúndio, monocultor, exportador, escravista, tá? A gente fala agora de uma extração de um mineral, também vai ter diamante, região da Diamantina, que também ali se extraiu muito diamante, muitas pedras preciosas, mas enfim, o foco vai ser na mineração. Características gerais, lembra do plantation? O que mudou na colônia? Eixo econômico. Enquanto o eixo econômico estava no Nordeste açucareiro, agora, com a descoberta do ouro, há um deslocamento do eixo econômico. Esse eixo econômico passa a ser a região Sudeste e dali não sai mais. Tá? Porque depois da mineração a gente vai falar de café, enfim, e é sempre na região Sudeste, tá? Importante, então interiorizou a atividade econômica. O Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos vão ser os principais, mais até o do Rio de Janeiro, por uma questão de distância apenas, tá? Não é um melhor do que o outro, é uma questão de distância. Lembrar que há um deslocamento interno da população, então muitas pessoas vão para lá, dentro da colônia mesmo, e você tem um processo de imigração.
né? Muitos europeus vindo para cá para explorar. Lembra que a mão de obra é escrava, mas tinham muitos homens livres que correram para aquela região, foi a corrida do ouro nesse período, né? Então é importante pensar nessas coisas. A sociedade mineradora, ela era uma sociedade um pouquinho diferente do resto do Brasil. É uma sociedade muito mais heterogênea, muitos homens livres, muita população pobre que foi para lá em busca de uma oportunidade, tá? Mas a base do trabalho continua ainda sendo a escravidão, beleza? Então, lembrar que Portugal manteve um domínio muito intenso sobre essa área, procurou, né, manter um domínio sobre a exploração do ouro. Vão existir revoltas nesse período, justamente por isso, porque os portugueses, eles vão estabelecer o quinto, né? Lembra disso, galera? No que vocês já estudaram aí, ó. O quinto, 20% ficava com o governo, tinha as casas de fundição, você não podia andar com ouro em pó, ouro em pepita, né, a pedra bruta. Então, todo o ouro tinha que ser levado para a casa de fundição, derretido, era selado, bonitinho, ali já era retirado, né, o quinto, os 20%. Lembra de Inconfidência Mineira? Então, a Inconfidência Mineira vai ter influência das ideias liberais que estão vindo da Europa, das ideias de separação. A Inconfidência Mineira é um movimento separatista, mas é um movimento com ideais mais burgueses, tá, gente? Por que eu tô citando a Inconfidência Mineira? Porque nesse período vão ter duas. Tem a Inconfidência Mineira e a Baiana, tá? Que são movimentos, os dois movimentos separatistas, tá? Então, eles querem separar o Brasil de Portugal, eles não veem mais vantagem nessa união de nós permanecermos como colônia. A diferença... vamos ainda na igualdade, desculpa. Então, são dois movimentos separatistas e os dois influenciados por ideias liberais e iluministas vindas da Europa. O que tem de diferente entre eles? A Inconfidência Mineira, muito mais burguesa, e a Baiana, mais popular, falando de fim da escravidão, de república e tudo mais. A Inconfidência Mineira, com ideias mais burguesas, não pretendia tratar dessas questões sociais mais profundas, tá? Então, galera, esse foi o tema 3, mineração, e nós vamos para o tema 4. Bora lá! Então, nosso quarto tema de história do Brasil, tema 4 do nosso top 10, família real. Cara, a vinda da família real em 1808 foi influenciada por questões que estavam acontecendo na Europa, mas trouxe muitas mudanças para a colônia. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando chega essa quantidade de gente aqui, eles chegam no Rio de Janeiro, eles não chegam no Rio, eles se instalam no Rio, porque eles chegam primeiro no Nordeste. Mas quando eles se instalam no Rio de Janeiro, não tinha estrutura para receber essa quantidade de pessoas que vieram para cá, tá? E o que estava acontecendo na Europa? Na Europa estava naquele período de Napoleão. E o que aconteceu? Napoleão estabeleceu o que a gente chama de bloqueio continental, então o objetivo era que nenhum país comercializasse com a Inglaterra. O objetivo do bloqueio era sufocar a indústria inglesa, a economia inglesa. E aí, Portugal, que tinha essa relação política e relação econômica com a Inglaterra, manteve esse relacionamento com os ingleses e aí acabou sofrendo uma invasão de Napoleão. Um pouco antes dessa invasão se estabelecer, a família real carregou os navios e veio para a colônia. O que acontece? Eles saem de lá em 1807, chegam aqui em 1808 e o que é interessante a gente pensar? O que mudou? A primeira coisa, a abertura dos portos. Dom João VI, quando chega aqui, a primeira medida dele é abrir os portos brasileiros para as nações amigas, então é o momento em que acaba aquele exclusivo colonial. Ok, gente? Então não esqueça isso, a primeira coisa é essa. A segunda coisa importante é pensar que eles estabeleceram aqui uma nova forma de administração. Foram criados vários ministérios, né? Precisa pensar que as melhorias que foram sendo feitas foram muito localizadas no Rio de Janeiro e o objetivo dessas melhorias era atender essa corte, essa burocracia portuguesa que agora havia se instalado, né, na nova capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Gente, importantíssimo. Os acordos feitos com a Inglaterra, um dos pontos aqui, ó, a influência inglesa, é muito importante, porque o que rolou? A Inglaterra já tinha interesses no Brasil, ó, há muito tempo. E um dos principais interesses era o quê? Mercado consumidor. A Inglaterra, nesse período, já tinha passado pela sua Revolução Industrial e a Europa estava entrando no processo de segunda Revolução Industrial. Então era necessário garantir mercado consumidor, locais de exploração de matéria-prima. Então, uma das coisas que foi estabelecido nesse período foram os tratados de comércio e navegação. A gente chama de tratados de 1810 com a Inglaterra. O que é importante pensar nesses tratados? É pensar que
todo produto que entra no país paga algum tipo de tarifa, a gente chama de tarifa alfandegária, é um imposto, e a Inglaterra vai ter o menor imposto, desculpa. Então pensa lá, dos produtos ingleses que eram importados para o Brasil, o imposto deles era o menor. Então uma das consequências da vinda da família real e o estabelecimento da abertura dos portos e o estabelecimento dos tratados de 1810 é justamente uma enxurrada de produtos ingleses na nossa economia, tá? Então assim, a Inglaterra vai ser assim uma das alianças políticas e econômicas mais importantes no século XIX com o Brasil. Vai influenciar não só esse momento, mas vai influenciar o nosso processo de independência, vai influenciar todo o período imperial. Beleza, gente? Então não esqueça isso, a influência inglesa e, claro, os interesses, as mudanças que ocorreram aqui no Brasil depois da vinda da família real, pensar tanto na parte de urbanização, quanto a implementação de escolas de ensino superior, né? Pensar em saneamento, tudo que era feito, construção de praças, enfim, tudo que foi estabelecido, pensar que isso foi feito no Rio de Janeiro, não era a realidade do Brasil como um todo, beleza? Pensar que as outras regiões vão sentir essa diferença, né? Vocês vão ver aí com a Ilíada, né, o processo do Brasil Império, e vocês vão ver um monte de revoltas, né? Esse período de revoltas tem muito a ver com isso, o resto do país esquecido, vamos dizer assim, né? E o foco da administração e dos investimentos sempre na região sudeste, beleza, gente? Então, a vinda da família real, as duas principais mudanças que vocês precisam lembrar é a abertura dos portos e os tratados feitos com a Inglaterra, beleza? É isso, bora pro nosso último tema comigo, do tema 6 ao 10, vocês vão ver com a professora Ilíada. Então, o último tema, independência do Brasil. A vinda da família real vai abrir caminho pro nosso processo de independência, claramente, tá? Então, quando a gente fala de independência do Brasil, quais são as características? Por que que é importante você saber disso? Porque vai diferenciar do resto da América, tá? O Brasil tem uma história única, o Brasil tem uma história peculiar, particular, assim como outros países, mas nesse caso mais ainda, tá? Por quê? Porque a nossa independência tem duas coisas importantes. A primeira coisa é que ela foi conduzida pela elite, por um medo de um processo de recolonização, por um medo de um processo de voltar ao que era, né, antes da vinda de Dom João VI e a abertura dos portos, né? Então, voltar àquele processo rígido de colonização. Essa elite lidera o processo de independência porque não via mais para os seus interesses vantagem de ficar ligada ao governo português, né, de manter esses laços, e ao mesmo tempo foi um processo sem muita participação popular, talvez nenhuma, ou pouca, acho que nenhuma é uma palavra muito forte, mas pouquíssima, né? Foi um processo muito direcionado pela elite brasileira, tá? Uma outra coisa importante é que não há grandes mudanças sociais. Quando a gente fala da nossa independência, não veio junto com ela um projeto de mudança das estruturas sociais do país. Nós temos um país pós-independência que manteve um modelo monárquico altamente centralizado e muito conservador. Nós temos um país que manteve a mão de obra escrava, que manteve o latifúndio, o modelo econômico. Então perceba, o que mudou foi o nosso status. Nós somos agora um país, vamos dizer assim, reconhecidamente um país, independente de Portugal, separado. Nós vamos ter a nossa própria administração, enfim. Não vou entrar no primeiro reinado, porque é o próximo tema aí que a Ilíada vai tratar com vocês, mas enfim, a gente vai ter uma constituição e esse tipo de coisa. O que a gente precisa pensar? A Inglaterra vai apoiar muito o nosso processo de independência. Por quê? Porque para a Inglaterra manter essa liberdade econômica, manter esse fim do monopólio português aqui era muito importante, tá? A Inglaterra, inclusive, vai ser um dos países que mais vai apoiar, né, o fim da escravidão no Brasil, porque a escravidão foi vista como um entrave econômico. Eu não vou nem entrar aqui em questões humanitárias, né, porque a questão da escravidão no Brasil vai ser muito vista como um entrave econômico, muito mais do que com qualquer tipo de despertar dessa sociedade, assim como um todo, para o horror que é a escravidão, tá?
Então a gente precisa pensar que é um entrave porque escravo não recebe salário. Se ele não recebe salário, ele não é mercado consumidor, tá? Então o interesse inglês na nossa independência era garantir essa liberdade econômica e depois eles vão trabalhar para o fim da escravidão, tá? E as mudanças para o país, eu já falei que foram poucas. Infelizmente, a nossa independência, ela não veio ligada a um processo de mudança social, tá? Então, gente, esse foi o top 5 e é isso, a gente se vê depois, ainda no top 10 de história geral. É com a Eliada agora. Oi, gente, vamos continuar a nossa revisão de história do Brasil. Como a Lu falou, ela terminou no tema 5, no nosso top 5, com independência do Brasil. Agora nós vamos continuar o tema top 6, com o primeiro reinado. Agora nós temos um Brasil independente, um Brasil que não depende de mais ninguém, um Brasil que tem... um Brasil que é um país livre de escravos, só que não, né? O primeiro reinado você vai começar a entender que, na verdade, ele não mudou muito as características. Só vai mudando de nome, as características continuam as mesmas estruturas que o Brasil tinha, elas ainda são mantidas. Na prática, o Brasil apenas mudou o nome, né? Passou a ser agora, diante de outras nações, um país independente. Primeiramente que esse reconhecimento da independência vai levar um certo tempo. Não são todas as nações que reconhecem essa independência. E nós teremos também, nesse primeiro momento do reinado do nosso novo imperador, o Dom Pedro I, algumas guerras. Muita gente se engana achando que o Brasil não teve guerras de independência. O Brasil passou por alguns processos de guerra de independência porque algumas províncias brasileiras ainda concordavam com a colonização portuguesa, com o governo português. E outras que não concordavam com a colonização portuguesa passam a não concordar com o governo do Dom Pedro I. Então esse primeiro reinado é um período de muita instabilidade. O Brasil vai passar por um processo de consolidação do poder. Nós estamos ainda numa monarquia e o Dom Pedro I vai ter muito problema com os governadores das províncias brasileiras. As províncias brasileiras eram os estados, inclusive o Brasil não tinha todos os estados que nós temos hoje. Cada governante dessas províncias é chamado, né, para ir ao centro do governo e elaborar uma constituição. Constituição é o conjunto de leis do país. Nós agora, como um país independente, precisávamos ter uma Constituição. E quem faz isso? É definida então a Assembleia Constituinte, essa junção de governadores das províncias, juntamente com o nosso então imperador, o Dom Pedro I. Mas aí nós vamos ter mais um problema, mais uma série de instabilidades, porque o Dom Pedro I não tem interesse nenhum em dar mais autonomia para essas províncias. Pelo contrário, ele quer se manter governando como um governante absolutista das antigas monarquias europeias que ele já estava acostumado. Por outro lado, os governantes das províncias queriam cada vez mais autonomia. Eles não queriam ter que toda hora falar com o imperador ou ter a aprovação do imperador para tomar as suas decisões. Portanto, a elaboração da Constituição do Brasil vai ser um processo muito polêmico. Inclusive, uma das mais polêmicas de todas, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, foi o período em que o Dom Pedro I, juntamente com algumas instabilidades dos governantes, tentou aprovar uma Constituição que acabava apenas dando voz e vez para os latifundiários. É por isso que ficou inclusive conhecido como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque só poderia ter voz juntamente com Dom Pedro I esses latifundiários, né, que inclusive tinham como um dos seus grandes produtos exportadores a mandioca. Mas essa Constituição ela não foi aprovada e nós temos, enfim, a Constituição de 1824, depois de tantas incertezas, que foi a primeira Constituição do Brasil. E não pense você que foi fácil aprová-la.
O Dom Pedro I conseguiu mexer os seus pauzinhos e ele criou o que nós chamamos e que ficou conhecido como poder moderador. Na prática era o quê? Ele mesmo mandando sozinho, ele só aprovava as leis de províncias que ele concordava ou não aprovava o que ele discordava. Então, na prática, essa nova Constituição brasileira é uma Constituição que não mudou quase nada no Brasil. Porém, nós não podemos deixar de falar das revoltas. Essa Constituição, que não dava poder nenhum para as províncias, gerou muita revolta. Esse primeiro reinado também é conhecido, além das guerras de independência, pela guerra, por exemplo, da Cisplatina, pela Guerra da Cisplatina e a Confederação do Equador. Confederação do Equador, inclusive, é um movimento lá no Nordeste que explodiu também com esse sentimento separatista. Eles discordavam tanto do poder moderador e de todas as artimanhas do Dom Pedro I que eles queriam pegar o Nordeste brasileiro e simplesmente separar do país. Temos também a Guerra da Cisplatina, aqui embaixo, pela disputa da região do Uruguai, nossos irmãozinhos queridos, que também acabou gerando muitos problemas econômicos para o país. Esses, então, são os principais pontos para você relembrar o primeiro reinado. Continuando o nosso top 10 de Brasil, temos agora o nosso tema 7, que é o segundo reinado. O segundo reinado, na verdade, ele pode ser dividido aí em momentos antes do Dom Pedro II governar, que foi conhecido como o período das regências. O pai dele, Dom Pedro I, depois de toda a instabilidade que o governo dele teve, precisou voltar para Portugal e de lá ele não saiu mais. Então, quando Dom Pedro I morreu, o Dom Pedro II ainda era criança e ele não tinha condições de governar o nosso país. Portanto, houve uma sucessão de governantes até ele atingir a maioridade. E foi esse período que ficou conhecido como período regencial ou as regências brasileiras. Esse período vai se estendendo até o momento em que os governantes das províncias e a espécie de parlamento que o Brasil tinha, né, uma espécie de parlamento, eles conseguem aprovar o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi colocar o Dom Pedro II no poder, mesmo ele ainda não tendo atingido a maioridade. Ele tinha quase 15 anos quando ele assume então o governo do Brasil, iniciando agora sim o período do segundo reinado. O segundo reinado foi, de monarquia de Brasil, foi o maior período. Então nós temos também algumas questões importantes que precisam ser pautadas desse momento. É um momento também de conflitos e confusões no sentido de poder. O Dom Pedro II mantém o poder moderador, algo que já existia no governo do pai dele, e isso continua gerando alguns conflitos e revoltas nos estados brasileiros. Nós vamos ter também nesse momento o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Para tentar amenizar essas discordâncias, é instituída uma espécie de parlamentarismo no Brasil, que não funciona como parlamentarismo. É apenas, na prática, uma mudança de nome que não deu certo, porque o imperador continua governando praticamente sozinho. É um período também que nós vemos o Brasil exportando cada vez mais um dos nossos maiores produtos, que é o café. O Brasil, ao longo de muitas décadas, até hoje inclusive, né, vai continuar exportando café. Nesse primeiro momento, a exportação de café vai trazer algumas coisas importantes para o Brasil, como um aumento na economia. Ele inclusive vai ajudar a industrializar ou a iniciar o processo de industrialização no Brasil. Temos que lembrar que a Europa já estava passando por esse processo de industrialização e o Brasil ainda não. Então é importante você lembrar de café, porque é ele que vai inserir o Brasil nesse processo também de revolução industrial.
Outro ponto importantíssimo no governo do Dom Pedro II, nós temos a Lei Áurea, finalmente a abolição da escravidão. Como a professora Luciana falou, você já entendeu, é muito mais por motivos econômicos do que éticos que a Inglaterra acaba pressionando o Brasil para, enfim, abolir a escravidão. Isso acontece também no governo do Dom Pedro II, né? A assinatura da Lei Áurea. Temos aqui também outras revoltinhas importantes, como por exemplo, as revoltas que vão pipocando ao longo das outras províncias. Nós temos aqui embaixo a Farroupilha, temos lá em cima Sabinada, temos Balaiada, inclusive algumas delas tinham se iniciado no período das regências, ok? Temos também a revolta dos malês, temos a cabanagem e nós temos uma das mais importantes de todas, novamente aqui embaixo, pelo controle do Rio da Prata, que é a nossa grande guerra, a Guerra do Paraguai. E para fechar, não menos importante, nós temos o fim da monarquia e o início da República no Brasil em 1889, fechando o período de monarcas brasileiros com o golpe da República. Agora, República, não temos mais reis, somos um país diferente, será mesmo? Vamos analisar agora os principais pontos da Primeira República Brasileira. Essa Primeira República tem vários nomes, você pode ler ela de várias maneiras, ela pode ser conhecida como República da Espada, alguns falam apenas de República das Oligarquias, de qualquer jeito. Quais são os principais pontos que ela tem? Quais são as principais características? As mesmas que já existiam. São ainda pouquíssimos que governam o Brasil, apesar de nós já sermos agora uma república, pouca coisa vai mudar também nesse âmbito político. Os marechais, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, são os dois primeiros presidentes do Brasil que vão inaugurar esse processo que ficou conhecido como República da Espada. É um governo um pouco mais autoritário, não por eles serem militares, mas porque o Brasil ainda está nessa coisa de se acostumar com a República e dar cada vez mais espaço para os outros grupos políticos que vão se formando no Brasil. Existe também essas características desse período ser chamado de governo das oligarquias, porque quem manda aqui no Brasil eram os que já mandavam, são os latifundiários. São eles que exportam os produtos agrícolas brasileiros. Nós somos uma nação agrícola, apesar de já termos nos inserido na Revolução Industrial aos pouquinhos, o nosso maior produto de exportação ainda vem da agricultura. Portanto, são esses agricultores, esses latifundiários que ajudam a criar leis e que têm, inclusive, as suas leis aprovadas. Como, por exemplo, o Convênio de Taubaté, que eram leis criadas em favor da cafeicultura brasileira. Outra característica desse primeiro momento de república é o voto do cabresto. Como o Brasil é república, agora o Brasil tem voto, né? Os brasileiros podem votar. Só que não é bem assim. Esse voto é bem restrito, é uma pequena parte da população que vota. Tudo bem que é um pouquinho mais do que antes, mas é uma parcela mínima da população brasileira que pode participar do processo eleitoral. Como o voto era aberto, inclusive, ele é conhecido como voto do cabresto por essas características. Ele sendo aberto, havia formas de manipular essas votações. Inclusive é uma coisa que geralmente cai, né, no Enem, aquela chargezinha do voto do cabresto é desse período. Sempre que nós falarmos e você vê algo de voto do cabresto, pense que é esse período. Temos também o que ficou conhecido como política do café com leite, a alternância de presidentes dos dois partidos políticos do Brasil. Nós temos o Partido Republicano Paulista, que foi organizado em São Paulo. São Paulo é o estado que exporta muito café. E nós temos o Partido Republicano
Mineiro, que foi organizado em Minas Gerais, e Minas Gerais era uma província que exportava muitas coisas, claro, mas o seu principal produto exportador era de leite e derivados. Então esses políticos vão fazer um acordo, uma espécie de contrato que era o seguinte: um ano era o presidente do Partido Republicano Paulista que era eleito. Nas próximas eleições, alguns anos adiante, seria o presidente do Partido Republicano Mineiro. Então, ora, presidente do café e ora, presidente do leite. É por isso que é conhecido como política do café com leite. Como eu falei para vocês, os mesmos oligarcas e latifundiários que já governavam e agora tem essa alternância de poder. E último ponto importante da Primeira República, então, as revoltas. O Brasil continua passando pelo processo de insatisfações com a política vigente, como, por exemplo, a revolta da chibata e também a revolta da vacina, são dois exemplos. A revolta da vacina, então, vacina ou não vacina a população, pra gente pensar, hein? Agora o nosso nono tema, entramos em Era Vargas. Vamos um pouquinho mais adiante para inaugurar o período, um dos períodos mais conturbados da história brasileira, que foram os 15 anos de governo Vargas. Na verdade, os primeiros 15 anos do governo do Getúlio Vargas. O Vargas vem então para finalizar, para encerrar aquela balela de política com café com leite. Ele é alçado ao poder pelo golpe de 1930 e ele inclusive é a grande esperança dos outros setores da população para mudar um pouquinho a situação política e econômica do país. Vocês lembram que o Brasil entrou no processo de industrialização alguns anos antes e o Vargas irá dar continuidade à industrialização brasileira no seu governo. Porém, é mais fácil para nós entendermos o governo dele dividirmos em três partes. A primeira parte, que é conhecida como governo provisório, são os 4 primeiros anos, de 1930 a 1934. Sim, também é um período de instabilidades, porque foi colocado no poder, apesar do Vargas estar à frente, foi colocada uma junta provisória. Ele queria decidir os rumos que o Brasil iria tomar. Iriam, inclusive, decidir sobre a Constituição brasileira, que, inclusive, o Vargas anulou. Esse primeiro movimento do Vargas anulando a Constituição brasileira vai gerar já no próximo ano uma revolta. Ficou conhecido como revolta constitucionalista. O estado de São Paulo vai declarar guerra ao governo brasileiro, declarar guerra a Vargas. Como assim um país imenso como esse não tem uma Constituição? Então, essa revolta constitucionalista é a principal marca desse primeiro período de governo provisório. É claro que os paulistas irão perder, né? Não tem como eles lutarem com as tropas do governo, porém é muito importante esse movimento. Primeiro porque ele vai acabar criando sim uma comoção geral, como por exemplo alguns mártires desse momento, e também porque vai acabar acelerando o processo de elaboração da Constituição. Isso se inicia, inclusive, nos últimos anos do governo provisório. O Vargas senta, sim, com representantes de outras províncias, com juristas, advogados, para elaborar a Constituição brasileira. A nova Constituição brasileira, que deveria, inclusive, estar em outros termos um pouquinho mais democráticos, diferente da outra Constituição que antes havia sido aprovada. Será que deu certo? Será que ele conseguiu? Temos então agora a segunda fase do governo do Vargas, o governo constitucional, né, de 34 a 37. É o momento em que o Vargas apresenta para a população brasileira as novas leis, a nova Constituição. Constituição essa muito boa em alguns pontos inéditos. Os primeiros pontos são em relação ao voto. As mulheres agora podem votar no Brasil. Inclusive,
Na França, as mulheres ainda não votavam e no Brasil já. Tudo bem que é um voto bem restrito, não são todas as mulheres que votam, mas já é um avanço que o Brasil tem frente a outros países, como por exemplo a França, né? Um país tão liberal e libertário. Outros pontos importantes também dessa Constituição e de mudanças que o Vargas vai fazendo é em relação à educação brasileira. É instituída no Brasil a obrigatoriedade do estudo primário. Vargas começa a investir um pouquinho nesse setor da educação. O Vargas também acaba criando alguns cursos de tecnologia, os cursos tecnólogos como nós conhecemos hoje, porque o Vargas tem interesse em continuar o processo de industrialização brasileira. Isso é muito importante também para a população menos ativa do Brasil. Inclusive, eles passam a aprovar o governo do Vargas nesse sentido. Visando a industrialização, o Vargas consegue colocar mais postos de emprego, mais vagas de emprego para uma outra parte da população que não estava mais tão centrada no campo. Ele, inclusive, nesse momento, vai ganhar a fama de pai dos pobres. E são esses novos trabalhadores, dessas novas indústrias, que vão movimentar o que hoje nós conhecemos como sindicatos e que vão, inclusive, aos poucos, melhorando a categoria dos trabalhadores. E o Vargas, nos próximos anos, vai aprovando, né, criando, tendo ideias de leis trabalhistas. A última fase agora do seu governo, então, o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, é uma das mais conturbadas, certo? Tudo é conturbado, parece o governo do Vargas, né? Então, assim, ele faz o quê? É o momento em que ele consegue se manter no poder. Lembrando, ele estava no poder desde 1930, gente, 7 anos. Ele continua no poder. Uma das coisas que mantém o Vargas no poder é a apresentação para a mídia brasileira do Plano Cohen, e ele que faz com que ele continue se mantendo como governante por muitos anos. Lembrando, ele aparece como defensor do Brasil, ele aparece como o solucionador desse Plano Cohen, que seria uma tentativa, né, mais uma tentativa comunista de tomar o poder do Brasil. Lembrando, nós tivemos um pouquinho antes a intentona comunista, o Partido Comunista Brasileiro, que tentou também derrubar o governo de Vargas, mas não conseguiu. Agora então, como governante do que nós entendemos como Estado Novo, ele começa a colocar as suas manguinhas de fora, vamos assim dizer, porque ele começa a aprovar algumas leis bem mais rígidas. Leis essas, inclusive, para ele manter o controle brasileiro das mais diversas instituições brasileiras nas suas mãos. Temos a elaboração, por exemplo, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai manter a censura. Temos também o Departamento de Imprensa e Propaganda, inclusive, ele vai atuar em algumas escolas. Nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser escrito e divulgado. Não podemos esquecer desse último governo do Vargas. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? O Vargas, então, ele é o presidente no momento em que o Brasil entra na Segunda Guerra, lá já para o finalzinho da Segunda Guerra, e envia os nossos pracinhas, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que tão bravamente lutou lá na Itália, ao lado dos aliados. Esses são os principais pontos do governo Vargas e vamos para o próximo tema. E por último, no nosso top 10, por último, mas não menos importante, regime militar e uma pontinha de redemocratização. É difícil você achar um Enem que não fale de regime militar. Eu não vou falar de novo que é um dos períodos mais conturbados e controversos da história do Brasil, porque quase todos os que eu falei até agora foram. Então, o regime militar, como você sabe, precisamos relembrar alguns pontinhos importantes. Quando falamos de regime militar, todo mundo lembra da censura, que sim, é uma das principais características, mas mais importante de você se lembrar da censura é nós falarmos dos atos institucionais.
O que foram os atos institucionais? Foram leis aprovadas pelos militares que não deveriam ser aprovadas. De acordo com a Constituição brasileira, com o conjunto de leis do Brasil, elas eram ilegais, elas eram inconstitucionais. Porém, como nós estávamos num governo antidemocrático, um governo inclusive que foi colocado ao poder por meio do que ficou conhecido como golpe de 1964, lembrando, por que a gente fala golpe, né? Porque é usado esse termo golpe? É porque é algo ilegal, está fora da Constituição. Por isso que é chamado de golpe. Então, os atos institucionais são essas leis ilegais que aos poucos vão sendo aprovadas e os brasileiros simplesmente têm que cumpri-las. Você pode ver por aí, em vez de falar ato institucional número 1, ato institucional número 2, você vai ver apenas AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, que é a abreviação de ato institucional. Uma das coisas mais importantes que esses atos institucionais vão estabelecer são as eleições indiretas. Aos poucos, a população brasileira não poderia mais votar nos cargos políticos. Eles vão, aos poucos, eliminando essa abertura que o Brasil tinha, essa eleição democrática, e chega um momento que eles não podem escolher mais nem um governante do Brasil, inclusive o presidente. Um dos mais famosos de todos, que é o AI5, vale a pena falar também. Ele já era instituído nesse momento que o restante dos outros cargos políticos das eleições indiretas já havia, mas o AI5 foi aquele que deu pleno poder ao presidente da República, que na verdade já fazia quase que o que ele quisesse. Agora então, através do AI5, ele poderia fazer. Inclusive o AI5 definia que todos os outros atos institucionais e os próximos, inclusive, seriam legais. A sucessão de governantes militares é importante a gente dar uma relembrada. Eu tenho um macete para você se lembrar da sucessão dos nossos presidentes militares. Se você decorar, vou mandar colocar aqui, CACOMEGFI. Decore essas sílabas, CACOMEGFI, e você consegue lembrar a sequência dos 5 governantes militares, desde 1964 até 1985. Nós temos então o K de Castelo Branco, Co de Costa e Silva, Me de Médici, G de Geisel e Fi de Figueiredo. Lembrando, se você decora depois dessa sequência, se você se lembra dessa sequência, é mais fácil para você ir se relembrando o que aconteceu no governo de cada um. Não podemos deixar de falar, é claro, de censura. Muita controvérsia em meio da censura. Independente do que você ache de regime militar, se foi bom ou se foi ruim, nós precisamos falar de censura e dos excessos que os militares vão cometendo com prisões, desaparecimentos, assassinatos. Nenhum governo, seja ele qual for, tem esse direito de intervir na vida, pelo menos não aqui na nossa Constituição brasileira. Então, nós não podemos deixar de entender que ela existiu. Para muitos, ela foi muito pequena, ela não pode se comparar com os outros países que tiveram os governos militares. Não importa, ela existiu e nenhum governo tem direito de fazer isso. E por último, o Brasil da redemocratização, os presidentes que vieram pós-ditadura. Nós temos José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Muito provavelmente o Enem vai abordar até o final do governo do Temer. Bem-vindos ao nosso Top 10 agora de História Geral. Você percebeu que a gente deu uma separadinha entre História Geral e História do Brasil para ficar um pouquinho mais fácil de você entender. Agora, então, no nosso primeiro tema de História Geral,
nós partimos de Idade Média. Algumas características importantes da Idade Média é bem legal você relembrar. As características gerais, então, de Idade Média que nós temos é aquele governo descentralizado, pelo menos nos primeiros anos de Idade Média. O que é o governo descentralizado? Muita gente manda durante um bom período de Idade Média. Nós temos o governo dos reis, que aos poucos vão se organizando nos seus reinos, e nós temos também os donos das terras, os senhores feudais, que também podem mandar e desmandar nos seus feudos. É por isso que é chamado de governo descentralizado. O poder é dividido entre várias pessoas. É nesse período também de Idade Média que nós temos o famoso feudalismo. O que é o feudalismo? Lembra? Feudalismo é aquele sistema econômico e político também, que aonde o que mais importante é o feudo. O feudo é a terra. Quem é mais importante é quem tem terra. Aos poucos isso vai mudando, porque o feudalismo vai entrar em algumas crises e não vai ser para sempre que a Idade Média vai ser assim, com os homens presos à terra. E inclusive não vai ser para sempre que a Idade Média vai ser assim, com o poder descentralizado. No feudalismo, então, os senhores feudais, eles mandam nos seus feudos e eles têm os trabalhadores. Vamos relembrar as três principais classes sociais do início do feudalismo? Nós temos, então, a nobreza, os nobres, os reis e toda a sua família, toda aquela comitiva, inclusive de amigos, que eles vão concedendo títulos de nobreza e, inclusive, vão comprando títulos de nobreza. Esses são os nobres. É uma parte dos governantes, uma parte de quem pode mandar. Inclusive, esses nobres todos, eles são também senhores feudais. Temos também a segunda classe social importante, que é o clero. Todo mundo lembra do clero? Quem é o clero? Todos aqueles membros administrativos da Igreja Católica, podendo sim separar entre clero secular e clero regular, que são eles os responsáveis pela manutenção da religião. Inclusive, por quase toda a Idade Média, a Europa vai conviver com essa centralização da religião. A religião católica, inclusive em sua maioria aqui, é muito importante. É por isso que o clero também tem poder e o clero também, ele divide o poder com os senhores feudais. Clero pode ser senhor feudal? Pode sim. Todo mundo que tem um feudo é senhor feudal. E por último, mais ou menos importante, a Idade Média, com essas características ligadas à terra, vai mudando. Lá no meio, mais ou menos pelo ano 1000, nós vamos ter a primeira crise do feudalismo. A Europa vai ter muita gente. Haverá um crescimento demográfico na Europa por uma série de fatores que vai fazer com que a Europa não tenha mais aonde colocar gente, principalmente esses nobres que precisam de terra, que tinham servos trabalhando nas suas terras. Então, nós vamos ter uma solução para essa primeira crise do feudalismo, que serão as cruzadas. Exatamente. Alguns reis, juntamente com o clero, irão elaborar as cruzadas, expedições em nome da cruz, juntando objetivos econômicos, juntando objetivos religiosos, porque é em nome da cruz. E também, mais um pouquinho mais adiante, as cruzadas irão resolver esse problema de crescimento demográfico que a Europa tinha. Expedições em nome da cruz, então, as cruzadas, conquistar Jerusalém e por lá resolver esses problemas que a Europa tem. O nosso segundo tema, consequência de fim de feudalismo e de quase finzinho de Idade Média, grandes navegações. É importante você compreender o que estava rolando na Europa nesse momento e por que alguns países europeus saem para o mar. Com o fim das cruzadas, nós temos uma nova vida. Aos poucos, os europeus vão deixando de estar tão ligados à terra e nós vemos um novo sistema econômico surgindo, que é o capitalismo. É um capitalismo bem primitivo, mas já é sim um modo de vida mais centrado no capital,
seja ele como forma de moedas mesmo, ou as trocas vão dando lugar aos produtos com um valor estabelecido. É esse momento então que nós temos a ascensão novamente das cidades. As cidades voltam a ser importantes, nós vemos a vida urbana florescendo, nós vamos entender também e ver algumas feiras, alguns centros de comércios importantes pipocando em toda a Europa. Teremos também uma população que passa aos poucos a deixar de trabalhar no campo e vai encontrando novas formas de trabalho, novas ocupações nas cidades, porque ao mesmo tempo em que a população se concentra na cidade, é ali que ela precisa buscar as suas necessidades. E ali na cidade irão surgir novos empregos, por exemplo. Os servos não precisam mais estar tão ligados à terra. Esse é o contexto que faz com que alguns países europeus saiam para o mar. É o momento em que as mercadorias são importantes. E para eu ter mercadorias, eu preciso de muitas coisas, inclusive de matéria-prima. E se eu tenho mercadorias, eu preciso também vender essas mercadorias, preciso de clientes. É tudo isso junto que faz com que alguns países europeus saiam para o mar. Os dois primeiros países, então, que se aventuram aí é Portugal e Espanha. E como você sabe, eles vão chegando em outros lugares, primeiramente no litoral africano, e um pouquinho mais adiante, eles chegam aqui na nossa América. Inclusive, uma das consequências das cruzadas, que foi essa volta ao mercado, é um comércio que os europeus fazem com Índia e China. Nós não podemos nos esquecer das especiarias. As especiarias são muito importantes nesse momento porque as especiarias ajudam a conservar os alimentos e sim, os alimentos também são mercadoria, inclusive nesse momento. Algumas das principais rotas que havia nesse momento ou que passam a existir nesse momento, elas são com esse objetivo de trazer, né, seda da China, especiarias da Índia e inclusive coisas que os portugueses e os espanhóis fazem muito bem. Como consequência das grandes navegações, nós temos então a consolidação ainda não, corta. Como consequência das grandes navegações, nós temos a importância do capitalismo, nós temos também a chegada desses europeus em outras terras. Não novas terras, porque essas terras já existiam e eram todas habitadas, mas em outras terras que para eles eram desconhecidas. Esse contato com o diferente vai caminhar. Esse contato com o diferente vai fazer com que os europeus passem a observar uma nova forma de vida. E essa nova forma de vida e de entendimento de mundo vai mergulhar a Europa no nosso terceiro tema, que é Renascimento. Nosso top 3, Renascimento e Reforma. Uma coisa puxa a outra. Você viu? O fim das cruzadas levou a uma nova forma de vida, levou às grandes navegações, e as grandes navegações levam os europeus ao Renascimento e à Reforma. O Renascimento, então, essa mudança na visão de mundo. Aos poucos, os europeus vão deixando de entender o mundo centrado na religião, o mundo centrado em Deus. E aos poucos eles vão substituindo o teocentrismo pelo antropocentrismo, o mundo centrado no homem. É muito importante essa visão, porque essa visão vai trazer consequências, inclusive ali no dia a dia, né? na vida pessoal e na religião. Olha, esse contato que os europeus têm, por exemplo, com China e Índia, já traz muitas diferenças. Ali não há um Deus só em nenhuma dessas regiões. Existem vários deuses, né? Tantas coisas diferentes, inclusive no que diz respeito à educação. Não havia restrição, por exemplo, de educação em algumas partes do Oriente Médio. Então tudo isso vem entrando na mente do europeu. E o europeu aos poucos passa a enxergar
e ver que o que ele está vivendo pode ser um pouquinho diferente. Essa mudança na visão de mundo vai fazer então, vai trazer à tona esse renascimento. Se não houvesse o contato dos europeus por meio das grandes navegações com esses outros povos, muito provavelmente a Europa demoraria um pouquinho mais de tempo para ter essa nova visão de mundo. Essa nova visão de mundo, então, vai fazer com que a população fique cada vez mais voltada ao enriquecimento, cada vez mais voltada no eu. É inclusive nesse momento que o eu é tão importante, que o ser humano é tão importante, que todas as áreas do ser humano são muito estudadas e valorizadas. Não só a natureza ao redor do ser humano, mas também o próprio corpo humano, que você se lembra que vai ser tão bem representado e tão bem exposto quando o Renascimento atingir as artes. O ser humano é tão importante nesse momento que inclusive a filosofia nesse momento é muito estudada. Essa nova visão de mundo precisa ser entendida e essa nova visão de mundo entra na Igreja Católica. Por quê que eu, que quero ficar cada vez mais rico, não posso enriquecer, sendo que a minha principal atividade é o comércio? A Igreja Católica nesse momento tem algumas restrições, né? Nós temos o que ficou conhecido como usura. Muita gente enriquecendo e ficando cada vez mais rico, e a Igreja Católica tendo essa restrição à cobrança de juros e enriquecimento, até porque alguns desses enriquecimentos eram ilícitos. Então nós vamos ter um embate muito claro aqui entre fé, né? Fé e razão. Se eu estou no sistema econômico que me faz enriquecer, por que que a igreja que eu frequento tem algumas restrições com esse tipo de atividade econômica? Então o Renascimento vai sem querer abrindo as portas para novas religiões surgirem, para novos pensamentos e entendimentos de mundo. Vão surgindo nomes como, por exemplo, o Martinho Lutero. Martinho Lutero que consegue, meio que sem querer, inaugurar uma nova igreja, além da Igreja Católica, que foi a Igreja Luterana. E inclusive todas essas novas igrejas que vão surgindo não tem mais esse impedimento do enriquecimento. Essas novas igrejas, querendo ou não, acabam caindo como uma luva para esses novos burgueses, essa nova classe social que vai ficando cada vez mais rica. Falando de Martinho Lutero, nós temos também as principais ideias do Lutero, além, é claro, dessa de não haver problema nenhum em enriquecer. Pelo contrário, quanto mais você estiver enriquecendo, se for de forma lícita, quer dizer que Deus está abençoando os seus negócios. Martinho Lutero também tem alguns impedimentos na questão dos casamentos, né? Para ele, no seu entendimento, não havia por que ter essa proibição dos membros do clero não se casarem. Então todas essas igrejas novas que vão surgindo, inclusive a Igreja Luterana, vai mudando um pouquinho a forma de entendimento de mundo. E a Igreja Católica fica como? Depois de Reforma Protestante, a Igreja Católica tem a sua reação. A Igreja Católica não aceita perder tantos fiéis, principalmente fiéis este, em sua grande maioria, com bom poder aquisitivo para essas novas igrejas. Então a Igreja Católica precisa reagir. É aí que nós vemos o que ficou conhecido como a Reforma Católica, que vai então reacender as fogueiras da Inquisição e vai criar outros mecanismos e organismos para que os europeus consigam, ou pelo menos para tentar fazer com que os europeus voltem os seus olhos aos antigos ensinamentos católicos, como a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, que vão pelo mundo inteiro espalhando o catolicismo, já que a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis para a Reforma Protestante. Nosso quarto tema, vindo em consequência de Renascimento e Reforma Protestante e de uma população cada vez mais rica, absolutismo e ideias liberais. É um mundo agora governado cada vez mais por burgueses. Aos poucos eles vão se organizando e aquele poder descentralizado que já tinha
tinha se desestruturado em alguns países da Europa, agora se desestrutura de vez. Nós vamos ter a ascensão do que ficou conhecido como absolutismo. É uma união aí entre reis e burgueses para se ajudarem, né? Os burgueses vão colocando cada vez mais poder nas mãos dos reis, os reis passam a mandar sozinhos, até o momento, na verdade, em que os burgueses entendem que os interesses do rei não são os mesmos interesses do que os burgueses. Lembrem, os principais objetivos dos burgueses são quais? Estimular cada vez mais o comércio. E não é todo rei que tem esse interesse. Mas antes nós vamos ter um período de absolutismo na Europa e mais adiante um pouquinho em outros lugares do mundo, aonde o rei manda sozinho. Todos esses períodos de absolutismo serão com embate, sim, entre burgueses, porque muitos deles não vendo suas leis aprovadas, não vendo seus interesses aprovados, inclusive alguns deles tendo mais dinheiro do que o próprio rei, passam a querer retirar o rei. Principais reis absolutistas que nós temos então antes desse processo, nós podemos ver o Henrique VIII na Inglaterra, foi ele inclusive que inventou uma nova igreja na Inglaterra, puxando lá aquela onda de reforma protestante. Tudo bem que os moldes, né, da igreja anglicana, que foi a igreja que ele inventou, não foi ele que inventou, é tudo baseado em escritos, por exemplo, do Lutero e do Calvino, mas é ele que institui essa nova igreja e que inaugura a era do absolutismo inglês. Depois da morte do Henrique VIII, nós temos então a ascensão da sua filha como governante absolutista também, a Elizabeth I, uma das mais famosas rainhas inglesas, e que é inclusive Elizabeth que vai dar continuidade ao que já havia sendo feito na Inglaterra por muitos anos e vai consolidar definitivamente o poder econômico e o poder bélico naval da Inglaterra. Falando de absolutismo, não podemos deixar de falar dele, do Sol Luís XIV, o grande Luís XIV, que construiu o Palácio de Versalhes na França e que, né, declarou um resumo de todo o absolutismo na célebre frase: o Estado sou eu mando sozinho, e os burgueses que lutem. E essas lutas vão ocorrer. Os interesses burgueses vão entrando em conflito cada vez mais com os interesses dos reis absolutistas e aos poucos os burgueses vão se organizando para tentar retirar os reis do poder. Nós temos um primeiro movimento na Inglaterra, claro, para retirar o rei do poder, que ficou conhecido como Revolução Puritana e vai definitivamente se consolidar na Revolução Gloriosa. É o primeiro país do mundo onde o rei não tem mais poderes. Os burgueses, então, instituindo o que ficou conhecido como primeira monarquia parlamentar ou monarquia constitucional, aonde o rei é apenas um símbolo cultural e o parlamento manda com a figura do novo cargo instituído, que é o primeiro-ministro. Próximo país a participar dessas ideias liberais e a retirar o rei do poder, França. Muito mais revolucionário e muito mais sangrento do que as revoluções políticas. Na Inglaterra, nós temos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, além de mudar a França, vai mudar também o resto do mundo. Porque você já viu, a Luciana já falou, é por causa da Revolução Francesa que um pouquinho mais adiante nós vamos ter o governo do Napoleão. E o Napoleão acaba influenciando, inclusive, o Brasil, fazendo com que a família real venha para cá. Por que que a Revolução Francesa é tão importante? Porque todos aqueles ecos de iluminismo, todos aqueles escritos de ideias liberais, eles vão ser consolidados, eles vão entrar em prática com a Revolução Francesa. Tudo bem que na história da Revolução Francesa nós vamos ter momentos incertos, nós vamos ter momentos inclusive de alternância de poder e que um grupo apenas manda sozinho, mas a importância dela é, sem dúvida, muito relevante porque ela acaba influenciando todo o resto do mundo. Depois que a França consegue ter o seu governo consolidado e ter o governo de um parlamento,
o resto do mundo, aos poucos, os próximos séculos, vai fazer a mesma coisa. E por último, mais ou menos importante, novamente o nosso último tema, dividido em dois, o nosso top 5 de história geral, industrialização e neocolonialismo. Mais uma vez a Inglaterra, como sempre pioneira em muitas coisas, nós vemos a primeira revolução industrial, que aliás só foi possível porque foi o primeiro país do mundo a deixar de ser governado por um rei e que passou a ser governado por burgueses. São esses burgueses que têm interesse no comércio e são esses burgueses que, com as ondas das máquinas, vão ficando cada vez mais interessados na industrialização. A primeira fase da Revolução Industrial, os 100 primeiros anos, foram na Inglaterra. Além de ser um país governado por burgueses, a Inglaterra tem, por exemplo, muito carvão no seu subsolo, que aliás o carvão vai ser, né, a principal força dessas novas máquinas. A Inglaterra tem também uma população que, devido a algumas práticas políticas, como por exemplo a política dos cercamentos, vai perdendo cada vez mais o seu local no campo. Então a Inglaterra tem uma grande massa de trabalhadores que não tem aonde trabalhar. Eles vão trabalhar nessas indústrias. A Inglaterra parece que ela estava ali enfermadinha, né, só esperando acontecer alguma coisa. E é isso que acontece. Esses primeiros anos de Revolução Industrial vão trazer algumas consequências muito boas para a Inglaterra no sentido econômico. Claro que no sentido mais populacional, a Inglaterra vai passar por alguns problemas. Você já sabe, você se lembra, essas primeiras indústrias não tem as leis trabalhistas, essas primeiras indústrias e máquinas assustam muita gente, então a Inglaterra vai passar por esses períodos conturbados de criação de sindicatos, de reformas trabalhistas, e importantes inclusive, né? Como por exemplo a ascensão das mulheres que trabalhavam também nessas fábricas, querendo e lutando cada vez mais pelos seus direitos, como por exemplo os movimentos sufragistas que vão se originar na Inglaterra. Os próximos 100 anos, a segunda Revolução Industrial espalha por outras partes da Europa. Outros países europeus, também incentivados pela Inglaterra e copiando a Inglaterra, também passam por esse processo de revolução. E tudo que a Inglaterra sofreu antes, inclusive no setor urbano, os outros países também irão passar para depois também acabar se inspirando nas mesmas soluções que a Inglaterra criou para os seus problemas sociais. Problemas sociais estes que são muitos, são imensos. Eu falei apenas dos trabalhistas, mas pense você como essas novas cidades vão ficando apinhadas. São cidades desestruturadas, são cidades que não têm esgoto, na verdade. Já havia, né? No antigo Império Romano já tinha esgoto, mas isso eles vão ter que desenvolver novamente, porque a população volta a morar nas cidades. Então nós vamos ter muitas consequências não tão boas nesse processo de industrialização. Esse processo todo de industrialização inaugura a fase, então, de neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? Nova forma de colonizar. Agora, esses países que estão cada vez mais centrados em vender mercadorias, estão com suas fábricas cheias de mercadorias. Eles precisam de clientes. Só a Europa não é suficiente, porque praticamente todos, não todos, mas praticamente todos os países da Europa têm indústrias. Então eles vão fazer o quê? A mesma coisa que Portugal e Espanha tinha feito lá. Vamos atrás de novos clientes através do mar. Vamos colonizar outros lugares, outras terras. Só que essa forma de colonização é um pouquinho diferente. É neocolonialismo. É nova forma de colonizar. Não é mais tanto na questão da imposição da força, apesar de sim, ela continuar sendo usada quando necessária, mas é mais no sentido de dependência econômica. Eu saio do meu país, eu apresento produtos para alguma região, para uma terra, e essa região fica dependente dos meus produtos.
Consequentemente, eu estou enriquecendo com aquela região. Em suma, isso é o neocolonialismo. Tá? Esses motivos econômicos, os mesmos que funcionaram as grandes navegações há anos atrás, impulsionam o neocolonialismo agora. Nós vamos ter a partilha da África, por exemplo, entre os principais países europeus. E, infelizmente, como consequências, nós vamos ter algumas guerras, algumas, né? Muitas. A Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ter um pouquinho mais adiante, inclusive, pode ter o neocolonialismo entendido, sim, como um dos seus motivos de ter acontecido. O neocolonialismo vai puxando o imperialismo, porque os países eles vão ficando cada vez mais interessados em quê? Em ser cada vez mais ricos e a disputar esses territórios. Toda essa disputa leva então também a essa série de consequências e muitas delas, infelizmente, consequências violentas. Então, galera, bora para o nosso tema 6 dessa revisão. E o tema 6 de História Geral, nosso top 10 aí, o tema 6, Primeira Guerra Mundial. As guerras e esse período entre guerras, sempre presença garantida nas provas de vestibular em geral e acredito que não seja diferente no Enem. Então, ó, causas gerais, paz armada, tratados de Versalhes são alguns dos tópicos para você pensar um pouquinho. Então, quando a gente fala de causa da guerra, a gente tem que voltar um pouquinho ali no século XIX com os novos pensamentos, as novas ideologias, o que estava acontecendo no mundo, né? Então, quando a gente quando a gente lembra, né, das ideologias nacionalistas, movimentos liberais, quando a gente pensa ali no século XIX o contexto do neocolonialismo, as disputas por território, disputas por mercado consumidor, esse contexto do século XIX puxa ele para o século XX e aí a gente percebe as causas e os motivos da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem que pensar na corrida neocolonialista que estava ocorrendo no século XIX e se estende ali para o início do século XX. A gente precisa pensar em corrida armamentista. Quando a gente fala de paz armada, do que a gente está falando? A gente está falando daquele momento ali antes da Primeira Guerra Mundial, no início do século, onde os países europeus estão se armando, estão fazendo alianças militares, há um investimento muito grande, né, na parte bélica, mas ainda não tinha acontecido a guerra. A gente está num momento de suspensão, sabe? Um momento de suspense. Então, esse é o período da paz armada, é o período prévio ali, antes um pouquinho da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é interessante a gente pensar nessas divisões, né, dos países, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Quem era a Tríplice Aliança? A gente fala de Alemanha, Império Austro-Húngaro, né, e a Itália, esses três países. O outro lado, que seria a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. São esses dois grandes blocos da Primeira Guerra Mundial. É importante pensar que a Primeira Guerra Mundial, ela é aquela guerra de trincheiras, é uma guerra um pouco mais parada, uma guerra um pouco mais estratégica, vamos dizer assim. A guerra não está acontecendo necessariamente dentro das cidades e a população civil, apesar de ter sido muito afetada, ela é bem menos afetada do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então as trincheiras vão ser o palco dessa guerra. Muito importante pensar a respeito de Primeira Guerra Mundial a culpabilização da Alemanha. A Alemanha, através do Tratado de Versalhes, realmente ela recebe o ônus da guerra, né? Então, as limitações que foram impostas à Alemanha com esse tratado, limitações de exército, de armamentos e tudo mais. Importante, gente, a respeito de Primeira Guerra Mundial, apesar dela ser muito menos cobrada do que a Segunda, né? Mas é pensar nesses motivos, pensar nas disputas territoriais que foram travadas, as disputas de interesse econômico entre os países, tá? Isso é bastante importante. Por quê? Porque isso vai se estender no período entre guerras e no período da Segunda Guerra Mundial, né? Tem uma frase célebre que diz que a Segunda Guerra é a continuação da Primeira, é justamente por isso, porque os problemas que a Europa enfrentou, que o mundo estava enfrentando um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles não são resolvidos com a guerra. E essas mesmas causas se estendem para a Segunda Guerra Mundial. O nosso top 7, né, é justamente falar sobre um acontecimento que está no mesmo período da Primeira Guerra Mundial, que foi a Revolução Russa. Gente, a Revolução Russa ela é de 1917, a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914
até 1919. Então, quando a gente pensa aí nesse período, a Revolução Russa está acontecendo no meio da Primeira Guerra Mundial. E é importante lembrar que a Rússia estava na guerra. Então, quando a gente fala de Revolução Russa, o que a gente está falando? A gente está falando de czarismo. O que era o czarismo? O czarismo era o absolutismo russo, né? Então a gente tem aí nesse período a dinastia Romanov, que governou a Rússia durante décadas, né? Então a situação de crise que a Rússia estava vivendo nesse período, a Rússia era um país agrário ainda, um país que estava enfrentando forte crise, um país agrário atrasado, muitas revoltas no campo, e aí ela se vê no meio da Primeira Guerra Mundial. Então perceba, um país que já está em crise, tendo que deslocar investimentos para uma guerra. Então, apesar de toda a situação que a Rússia estava vivendo, o governo injetando dinheiro na guerra, uma guerra que não estava trazendo o retorno que eles precisavam, uma guerra que não estava trazendo benefícios, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, perceba, esse é o quadro da Rússia nesse período. Revoltas camponesas, crise econômica e absolutismo. O absolutismo já tinha sido derrubado na Europa desde o século XVIII, então a gente percebe que a Rússia está muito atrasada nesse processo politicamente de derrubar, né, esse modelo político absolutista. Uma coisa importante pensar também é que a Revolução ela tem dois momentos, tá? O primeiro momento da Revolução a gente diz que é um momento um pouco mais burguês, vamos dizer assim, tá? Esse primeiro momento em fevereiro de 1917 é quando começa esse processo revolucionário, é quando ocorre a derrubada do czar Nicolau II. Na verdade ele renunciou, mas houve ali toda uma pressão do que estava acontecendo na Rússia. Quando Nicolau II sai, se forma um governo provisório. Esse primeiro governo é liderado pelos mencheviques, né? Então são dois grupos políticos, mencheviques e bolcheviques, a gente vai falar deles daqui a pouco. Então esse primeiro momento é um momento mais burguês, vamos dizer assim, né? É um momento em que a burguesia assume um pouco mais as diretrizes desse governo provisório, tá? Um segundo momento, é importante falar, ainda nesse primeiro momento é lançada as teses de Abril, eu tinha esquecido, isso é uma coisa importante. As teses de Abril vai ser a base do pensamento, né, que vai ser colocado em prática depois, falando de reforma agrária, né, a saída da Rússia da guerra. Isso era uma exigência dos movimentos que estavam acontecendo na Rússia nesse momento, mas a questão da reforma agrária é um dos tópicos importantes. Qual é o segundo momento dessa revolução? É em outubro de 1917, é o mesmo ano. Tem uma primeira etapa, vamos lá, uma etapa um pouco menos revolucionária, o Nicolau II sai, é um governo provisório, é a primeira caminhada do processo revolucionário. E aí o segundo momento, aí sim, liderado pelos bolcheviques, você tem a subida do Lenin ao poder, aí a implementação, né, daquilo que eles tinham como ideal socialista, né? Então esse segundo momento tem guerra civil, o Exército Vermelho vai ser vitorioso, que era o Exército Revolucionário. O que é importante captar desse período? Nova política econômica. A nova política econômica e a organização econômica do que seria o socialismo e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um processo. Então, perceba, quando ocorre a Revolução Russa, não é automática a formação da União Soviética, né? A Revolução Russa é de 17, a União Soviética se forma em 1921. Importante, a partir de 24 nós temos o stalinismo. Stalinismo foi o totalitarismo de esquerda, talvez um dos mais intensos, né, da história, monopartidarismo, perseguição aos opositores, mas foi o período de elevação da União Soviética como superpotência no mundo. Então a gente percebe em todos os movimentos autoritários dessa época, e a gente já vai falar do nazifascismo também, todos esses momentos, e mais pra frente a gente pode citar, por exemplo, as ditaduras militares. Todos esses modelos de governos autoritários, eles usam muito a propaganda, eles fazem um uso muito intenso da educação para colocar as suas ideias e a sua ideologia para as gerações futuras. Eles fazem um uso muito grande das políticas de construção de grandes obras, né? A ideia de nação forte. Então isso está presente em todos os governos autoritários e totalitaristas, tá? Então é bastante importante pensar no quê? O que era a Rússia antes da Revolução,
pensar em diferenciar esses dois momentos revolucionários, no primeiro momento ali de governo provisório e o segundo momento daí entra, né, Lenin no poder e a implementação da nova política econômica, que seria a implementação do socialismo, assim, por dizer, a reforma agrária e tudo mais, e o stalinismo a partir de 1924, dando uma outra cara em um governo extremamente autoritário, né, um autoritarismo de esquerda. O nosso top 8 é Segunda Guerra Mundial. Então, ó, gente, o que a gente precisa pensar? Nós falamos do finalzinho ali do século XIX, a professora Eliada comentou com vocês a respeito de neocolonialismo. Então eu só vou retomar isso para pegar a Segunda Guerra, porque ela já deixou explicado. Neocolonialismo, colonização da África e da Ásia. Qual é a justificativa ideológica? Dominar essas áreas porque eles são inferiores aos europeus. Eles são povos inferiores, ok? Mas tem uma justificativa econômica. Eles precisavam de áreas de exploração de matéria-prima, precisavam de áreas com mercado consumidor. Por quê? Por causa da indústria. Esse problema se arrasta para o início do século XX com a Primeira Guerra Mundial. As disputas territoriais têm a ver com essa corrida neocolonial. E como eu disse para vocês, esses problemas, né, que geraram a Primeira Guerra Mundial, eles não foram resolvidos com a guerra. Eles se arrastam por um período entre guerras terrível, porque foi um período de gravíssima crise econômica. A gente tem a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores, né? Logo depois, o que a gente pode perceber? Né? Os países que se envolveram na Primeira Guerra endividados, tendo que passar por toda uma reconstrução econômica, uma reconstrução física inclusive, e aí nós temos na Europa o surgimento do nazifascismo, o Hitler chegando ao poder nesse período entre guerras e aí culminando com a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos momentos mais trágicos da história da humanidade. Então o que a gente tem que pensar? Né? O que tem de parecido com as duas guerras? Primeiro, as motivações, que são as mesmas, né? Os problemas que geraram a Primeira Guerra Mundial não se resolveram e se estenderam para a Segunda. Eu já usei essa frase. A Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem semelhante, formação de blocos. Essa formação de blocos políticos, né? Isso já tinha se formado na Primeira Guerra. No período entre guerras, essas alianças continuaram. Então a gente tem duas grandes forças, que são as forças aliadas e as forças do eixo, né? Aliados quem? França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos terem entrado na guerra um pouquinho depois, e aí as forças do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Então, gente, a gente pode dizer que nós temos duas grandes frentes de batalha aqui, tá? A frente ali, Estados Unidos e Japão, muito intensa, e a outra frente da Alemanha com a União Soviética, tá? As características, né, do nazifascismo, acho importante a gente falar disso, por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial foi palco do Holocausto, a formação dos grandes campos de concentração na Alemanha e em outros lugares, né? A matança indiscriminada dos judeus e de outros grupos, de outras minorias, tá? Então, assim, quais são as características do nazifascismo? Acho que o antissemitismo é uma delas, que está claro aqui, apesar de ideologicamente isso não fazer parte do fascismo, mas desse movimento geral nazista, tá? Mas são governos totalitários, são governos que fazem uso da propaganda como forma como é que eu vou dizer, de manutenção do seu poder, a ideia da censura, essa falta de liberdade. Então o uso da censura, tudo que se passa em jornal, TV, tudo que é retratado sobre o governo é sempre muito legal, né? Você não tem a crítica, você não tem oposição. A eliminação da oposição é uma das características desse tipo de governo, tá? É importante falar também a respeito de nazifascismo, o culto ao líder. Né? Hitler, Mussolini, são duas figuras que eram cultuadas, tá? E aí fica a dica pra gente pensar na política atual. Gente, vamos pensar aqui então em duas fases também para a guerra, tá? A primeira fase da guerra, a gente diz ali que é aquele predomínio do eixo, né? As forças do eixo, Itália, Alemanha e Japão, realmente predominaram nesse período. A gente tem ali a guerra relâmpago muito intensa, essa nova modalidade de se fazer guerra, essa nova forma de fazer guerra inaugurada aí pela
pela Alemanha, né? Então, esse momento, as forças do eixo estão em destaque. O segundo momento é a reação e a vitória dos aliados, e claramente é decisiva a entrada dos Estados Unidos na guerra, nesse processo. Então, assim, é muito importante a gente pensar aqui que nós não estamos falando de superioridade. Nós estamos falando de uma guerra que não está acontecendo no território americano, né? Nós estamos falando de um país que ele não está sofrendo fisicamente com o que a Europa está sofrendo. Então ele chega ali com tropas descansadas, ele realmente injeta dinheiro, né, na guerra, nos grupos aliados, e isso vai ser fundamental para que ocorra a vitória dos aliados nessa segunda etapa. Importante também, uma das características desse período vai ser o grande investimento na indústria bélica, tá? E aí a gente tem a formação da bomba atômica nesse período, que foi usada contra o Japão, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. A Alemanha já estava rendida, tá? Então, quando ocorre ali, o último país a se render, digamos, foi o Japão, quando ocorre ali o uso da bomba atômica, e aí nós temos, né, a rendição do Japão e o encerrar da Segunda Guerra Mundial, essa tragédia na história da humanidade. E seguindo, eu vou trocar aqui, tá, a ordem, eu vou pro top 10 ao invés de falar do top 9, depois eu volto no 9. Eu acho que fica mais lógico a gente falar de Guerra Fria. Quando a gente fala de Guerra Fria, a gente está falando da sequência de conflito, né, pós Segunda Guerra Mundial. Só que agora esse conflito é um conflito ideológico. Nós não vamos ter um embate direto entre essas duas potências envolvidas. Quais são essas potências? Estados Unidos e União Soviética. Na verdade, nós temos duas potências representando duas ideologias. Nós temos duas potências representando dois modelos político-econômicos. Tá? Então, Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o socialismo. E aí nós temos esses dois blocos antagônicos, tá? De um lado o socialismo, de outro lado o capitalismo. Importante pensar, não há embate direto entre eles. Entretanto, eles fomentam conflitos em outros lugares. Essa é a questão da Guerra Fria, tá? Então, quando a gente fala das características gerais, tem que pensar nessa dicotomia desses dois pensamentos, tem que pensar nesse período corrida armamentista e a corrida espacial. Assim, ó, a ideia, sabe criança brincando? Criança disputando? É isso. Em tudo eu tenho que mostrar que o meu modelo é melhor do que o dele. Então, a partir do momento que o homem pisa na Lua, era tipo a vitória ideológica capitalista. Olha, nós somos melhores porque o modelo capitalista fez com que o homem chegasse à Lua. Entende? Então, quando você tem ali na corrida armamentista, ou mesmo nessa corrida espacial, porque a União Soviética foi que mandou o primeiro homem para o espaço. Então, assim, é a ideia de que, olha o que o modelo socialista fez. Sabe? Criança disputando, é isso. O meu é melhor do que o seu. E isso vai se refletir de várias formas. Por exemplo, nesse período, o uso da arte como propaganda. Então o cinema, as histórias em quadrinho, né, as HQs desse período, é sempre exaltando a imagem do capitalismo, né? Tem um HQ clássico que é do Capitão América socando a cara do Hitler, né? Então, assim, por quê? É a história sendo contada a partir da arte. Isso está muito claro no período da Guerra Fria. Então, o cinema, por exemplo, os grandes super-heróis, o que é o Capitão América? Gente, olha o nome, América. Né? É a supremacia americana. Sendo colocado o Capitão América é quem vence as guerras, é quem sempre mata os malzinhos que são soviéticos, ou então, se não são soviéticos, são coreanos, né? São vietnamitas. E aí, uma das coisas, quando a gente fala dos acontecimentos importantes da Guerra Fria, é pensar nesses conflitos. Como eu falei para vocês, não teve embate direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas eles fomentaram conflitos em outros lugares. Então, quando a gente fala de Guerra Fria, a gente tem Guerra da Coreia, Vietnã, a Guerra dos Mísseis em Cuba. Foi aquele momento tenso em que realmente o mundo achou que ia haver um confronto atômico entre as duas potências, tá? Os planos de ajuda econômica é uma das últimas coisas que eu vou falar, Plano Marshall e Comecon, são planos de ajuda econômica de injetar dinheiro nos países que estão no nosso bloco. Então, se eu estou alinhada ao bloco capitalista, ao lado dos Estados Unidos, o Plano Marshall ia me garantir
esse auxílio econômico. Foi o que aconteceu com os países da Europa para se reconstruir da Segunda Guerra Mundial, foi com capital americano. E aí, do outro lado, nós temos a Comecon, que é a mesma coisa, é um plano econômico de auxílio financeiro para os países que faziam parte do bloco socialista, principalmente leste europeu. E aí, Muro de Berlim, a última coisa importante a se falar, é um marco da Guerra Fria, né, dividindo a Alemanha em dois grupos, né, tanto que a queda do Muro de Berlim é considerada aí o marco final da Guerra Fria. Uma coisa importante é pensar o que está acontecendo na América nessa época. Como é que o Brasil, por exemplo, e a América de forma geral se envolveu na Guerra Fria? A Guerra Fria se reflete muito claramente na América Latina na instauração de governos militares. Porque a grande desculpa era o quê? O governo militar vem para impedir o avanço comunista na América. Tá? Então, no Brasil e de forma geral na América Latina, as lutas contra os grupos de esquerda, contra as ideias de esquerda e o apoio a governos autoritários militares foi o reflexo da Guerra Fria aqui na América. E agora eu vou voltar para o 9 porque eu achei melhor inverter aqui. Na hora que eu estava elaborando eu achei que estava certo, mas agora eu achei melhor inverter. Então a gente fez o top 10, o top 9 então, voltando, descolonização da África e da Ásia, que é para fechar, gente, esse top 10 de história geral, tá? Quando a gente fala de descolonizar a África e a Ásia, lembra, a Eliada falou de neocolonialismo. Neocolonialismo foi um novo modelo colonial. O primeiro modelo colonial, América, colonização da América, ok? Segundo momento, que é um novo colonialismo que foi no século XIX, África e Ásia. Esse momento de descolonizar é quando esses países começam um processo de independência. Esses países que foram dominados pelos europeus, né, durante o século XIX, agora começa um movimento de liberdade nesses países. O que a gente precisa pensar é por quê? Nesse período, vamos pensar, descolonização é século XX, tá? Pós Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, alguns países, inclusive depois da Segunda Guerra, tiveram países com uma independência bem tardia. Enfim, a questão é que houve, ao longo do século XX, um enfraquecimento europeu. Pensa no que a Europa estava passando de Primeira Guerra, período entre guerras, crise de 29 e tudo mais, e aí Segunda Guerra Mundial. Então nós temos um enfraquecimento, tá, da Europa. A segunda coisa importante é que os movimentos nacionalistas nessas colônias crescem absurdamente. Nacionalismo que já era uma ideologia do século XIX. Tá? Que agora, no século XX, nessas áreas que estão colonizadas, é uma ideologia que ressurge, né? Porque tem tudo a ver com o momento que eles estão passando. Uma coisa importantíssima, Conferência de Bandung. Conferência de Bandung eu não coloquei aqui, mas enfim, 1955. O que foi a Conferência de Bandung? 29 países afroasiáticos se reúnem durante alguns dias, né? E o objetivo é o quê? Era formar um bloco de ajuda econômica, de valorização cultural desses países que agora são o chamado terceiro mundo, tá? Esse terceiro mundo que é colocado ali, que se forma nesse período, inclui essas áreas que tiveram essa colonização no século XIX e vão se descolonizar no século XX. Então a Conferência de Bandung foi muito importante, porque foi uma conferência que reforçava essa luta contra o colonialismo, a valorização da cultura desses povos e a formação de um bloco ali de apoio econômico. A ONU, que foi criada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, é importante falar da ONU, já tinha inclusive determinado em um dos seus documentos um conceito importantíssimo que vai ser reforçado na Conferência de Bandung, que é autodeterminação dos povos. Então, essa ideia de autodeterminação dos povos, de que cada povo tem direito a se autogerir, não precisa da ingerência de um outro país em cima deles. Então essa ideia de autodeterminação vinculada aos movimentos nacionalistas e o enfraquecimento da Europa depois de tudo que vinha acontecendo com as guerras, foram aí vamos dizer, foram os impulsionadores desse processo de descolonização. Bastante importante quando a gente fala de resultado, porque tantos anos de exploração e de domínio, a gente não pode achar que agora eles descolonizaram, se tornaram independentes e todos os problemas estão resolvidos. Vale lembrar que quando foi feita a partilha da África e da Ásia na Conferência de Berlim,
eles não respeitaram uma divisão que esses países já tinham. Essa divisão interna, né, da África e da Ásia não foi respeitada. Então eles fizeram uma separação de território à revelia do que tinha ali. Então eles colocaram povos inimigos juntos, né, povos com características culturais e estruturas, por exemplo, de organização social e política completamente diferentes. E agora ainda sob o domínio de um povo europeu com uma outra cultura, com uma outra forma uma outra visão de mundo. Então isso foi muito violento nesses territórios. No processo de descolonização, muitas guerras civis e muitos conflitos se formaram para que esses países pudessem ter sua independência e mesmo depois da independência, sabe? Então, um dos resultados que a gente tem, assim, terrível, tanto do processo neocolonial e que se estende para quando esses países se tornam independentes, é realmente essas guerras civis e essas disputas de poder que vão assolar esses territórios durante muitos anos. Galera, é isso. A gente fez o nosso top 10 de história geral. Bom proveito para vocês, bom Enem e até mais!